E Gilmar também teceu críticas ao ministro André Mendonça e afirmou que ele cometeu um erro crasso ao envolver nas negociações a delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Piotr, nesse momento, o ministro Gilmar Mendes aponta claramente, verbalmente, aí, um caminho, digamos, uma pista para a defesa de Daniel Vorcaro eventualmente alegar uma possível delação aí quando o ministro André Mendonça, de certa forma, recebe advogados de Daniel Vorcaro, que ele disse, né, que teria recebido, inclusive, uma proposta de uma delação seletiva por parte de um dos advogados de Daniel Vorcaro em dado momento, e disse que recusou, claro. Ao recusar, então ele não sabia qual era a proposta. O advogado procurar o juiz também não é novidade nenhuma. Advogados procuram o juiz para conversar. Quando ofereceram uma proposta de delação seletiva, ele falou, não quero esse negócio. Então, o Gilmar faz aqui, em que pese uma crítica ou outra teórica que ele possa fazer, ele faz aqui um contorcionismo para tentar encontrar uma razão para gerar uma suposta nulidade lá na frente. É o desejo número 1 do Gilmar Mendes, está muito claro. Mas ele é perguntado também o que ele achava de um outro juiz, e claro que a referência era Alexandre de Moraes, da forma como conduziu o caso com o Cid, o coronel Cid, em que foram várias as tentativas até o Cid falar exatamente o que parece era o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Aí ele disse, olha, isso foi julgado na primeira turma, eu sou da segunda turma, mas pelo que eu vi não houve nenhum problema. Sabe o que é? A questão é que nada para em pé. As respostas que o ministro Gilmar Mendes dá, e convenhamos, eu vou insistir nesse ponto, ele tem competência, ele tem conhecimento de causa, ele sabe do que ele está falando. Mas as respostas que ele consegue dar para não comprometer os colegas do Supremo Tribunal Federal, e estou falando provavelmente os da primeira turma, esta primeira turma que condenou tudo e todos, sem direito à ampla defesa e tudo mais, essa é a crítica normal, mais cristalina que existe, e não precisa ser um jurista para entender que ali houve abusos e tudo mais, além do ativismo judicial e por aí vai. Ele tenta criar fatos ali, faz ilações, para não ter que dizer e, obviamente, comprometer os colegas da primeira turma. E ele vai lá e começa a tentar encontrar problemas no julgamento do ministro André Mendonça. Ele não respondeu, ele achou que era normal o que aconteceu na primeira turma. Alguém em sã consciência que não tenha medo do que está acontecendo e do medo do Supremo Tribunal Federal, acha que não houve abusos naquele julgamento da primeira turma? Acha que não houve abusos dentro do Supremo Tribunal Federal em relação a tudo que envolve os conservadores, a direita, o ex-presidente Bolsonaro? E eu não estou julgando o mérito de coisa alguma aqui. Eu estou dizendo a forma processual que se deu. Alguém em sã consciência é capaz de dizer isso com honestidade intelectual e, claro, sem medo, porque ainda reside no país um medo. Essas perguntas, com todo esse receio dos colegas jornalistas, revela que eles parecem que têm algum medo também, sem contar que alguns, me parece, tem ali, não, mas uma parte do Brasil aprova o que o ministro Alexandre de Moraes fez, que eu estou entendendo que seja isso. Aprova o quê? Qual é exatamente o ato? Mandar prender o Mauro Cid? Mandar deixar a Débora presa por quase um ano, ou um pouco mais de um ano, sem denúncia formal? Que jurista no país consegue dizer que alguém preso por um ano, sem denúncia formal, tem que ser mantido preso? Qual é o jurista que consegue afirmar isso no país? Eu estou falando de juristas com conhecimento jurídico, porque se é um jurista tem que ter conhecimento jurídico, com honestidade intelectual e com coragem de dizer o que realmente pensa. Honestidade intelectual é só a coragem de dizer o que realmente pensa. O ministro Gilmar Mendes é o decano da corte. Veja a que ponto nós chegamos no país. O decano da mais importante, a mais alta corte de justiça do país, que dá a última palavra, sem ser questionada, que é isso exatamente que faz o Supremo Tribunal Federal, dá uma entrevista
cheia de interjeições, de claudicâncias, de gaguejos. Olha, mas não dá para chegar nesse ponto. Você imagina que um juiz ciente, tranquilo, que tenha cumprido a lei, como a gente já viu, há um perfil na internet, me perdoe que só me falha a memória para dizer exatamente qual, mas acho que muita gente já viu, em que recupera votos de ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A Ana traz sempre a comparação com a Suprema Corte Americana, e o faz muito bem, até porque os ministros brasileiros gostam de se comparar à Suprema Corte Americana, mas nesse caso, esse perfil pega votos de ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Votos de outras formações do Supremo Tribunal Federal, de outros ministros. A forma como discutiam, como se colocavam em dúvida para entender, porque era um debate que acontecia no plenário, ou quando proferiam suas sentenças, o seu entendimento, os seus votos, a certeza com que faziam, porque estavam ancorados no entendimento da Constituição, não tem nada a ver com essa claudicância do Gilmar Mendes. Se houvesse alguma denúncia infundada, naquela época, qualquer ministro supremo sairia em defesa da corte sem nenhuma claudicância, sem interjeições. Não haveria esse, estou gaguejando. Não haveria, porque você está seguro pela lei, você está seguro pela Constituição. A pergunta é, o ministro Gilmar Mendes está protegido pela Constituição do ponto de vista de estar seguindo a lei e guardando a Constituição? Me parece que o Supremo não está. Aí vem o ministro Fachin, que elogiou Gilmar Mendes outro dia, e agora recebeu uma reprimenda de medida juvenil. De moleque. Falou? Entusiasmo juvenil. Entusiasmo juvenil com o Código de Ética. O Supremo Tribunal Federal precisa se dar um Código de Ética. Um Supremo de quem é exigido, cada integrante, duas coisas. Conhecimento jurídico, óbvio, e conduta ilibada. Bom, se essa gente precisa de Código de Ética, é um problema. O ministro Fachin levou uma reprimenda pública no Roda Viva ontem pelo decano, dizendo... encantamento juvenil. Pô, este é o Supremo Tribunal Federal da gestão Fachin e com o decano Gilmar Mendes. Ô Marcílio, eu queria especialmente a sua avaliação em relação a essa declaração do ministro Gilmar Mendes de que André Mendonça, relator do caso, teria ali cometido um erro crasso quando o Gilmar disse que um relator não pode participar de uma delação entre o Ministério Público e a Polícia Federal. Eu queria voltar à fita, quem é da nossa idade sabe um pouco mais, da semana passada, do confronto com o dedinho, ele rebobinar a fita. A caneta ajudava também. Do confronto entre André Mendonça e Gilmar Mendes, quando o Mendonça justamente conta esse episódio que recebeu um advogado de Daniel Vorcaro para conversar sobre delação. Em outros casos, nós temos visto atuações dessa Jaez. Não na minha relatoria. Não na minha relatoria. Eu não sei onde ocorreu, mas, de qualquer forma, nós disputamos isso muito aqui na Lava Jato e de fato, as combinações entre advogados... Eu fiz os registros aqui desses fatos que vieram... Ao mesmo tempo, fazendo justiça, não é o advogado que deixou o caso, Juca. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perder o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Marcília, vamos fazer aqui a seletividade. Uma coisa é receber o advogado, que é função de um juiz, de um magistrado, de um ministro do Supremo. Outra coisa é participar das negociações de uma delação premiada, que isso é prerrogativa da Polícia Federal e da PGR. Na sua avaliação, como é que foi a conduta aí do ministro André Mendonça e essa crítica do ministro Gilmar? Olha, Paula, antes só de entrar nisso, eu queria fazer um registro. Se eu sou Fachin e alguém me diz que eu tenho entusiasmo juvenil a essa altura do campeonato, eu tomo como um elogio. Alguma coisa há de ser juvenil ainda no Fachin. Ele toma, então, como um elogio, porque, pelo amor de Deus. Agora, vamos lá. Acho que tem 3 níveis aqui. Mendonça pode receber advogado? Claro que pode receber advogado. Qualquer advogado? Qualquer advogado. O gabinete é porta aberta, hein? Deveria ser. Nem todo juiz tem
capacidade de ter a sua porta aberta ou coragem de ter a porta do seu gabinete aberta. Gabinete é porta aberta. É assim que funciona, é assim que você aprende quando você se torna juiz. Todo juiz que é sério sabe disso. Porta aberta. É claro que, enfim, não é uma porta aberta para qualquer um entrar, porque senão vira uma feira. O tamanho a quantidade de gente. Mas é porta aberta, marca e vai. Eu me lembro que uma vez um corregedor, ele era aqui de São Paulo, um desembargador, corregedor, se ligava para o gabinete e ele falava assim: eu não recebo advogado porque eu ando muito esquecido, então o advogado fala comigo e aí depois eu não lembro do que ele falou, não adianta nada para o julgamento. Tem juízes e juízes, e há os que dizem absurdos como esses que eu contei aqui. Ele era corregedor à época, imagina só. E dizia isso para qualquer um que ligasse para o seu gabinete. Imagina se podia um jornalista ligar e gravar uma tolice dessa. Mas, enfim, porta aberta. Então, tem que receber advogado. Esse é um nível. O segundo nível, o Mendonça, se recebeu proposta de delação seletiva ou não seletiva, está errado. Isso não é função do Mendonça. Mendonça fala com os investigadores da Polícia Federal e os investigadores da Polícia Federal e a PGR falam com os advogados sobre delação. O que faz o Mendonça é homologar ou não, depois que a delação está pronta. Ele não se mete na construção da delação. Se isso aconteceu, o Mendonça não deveria ter rejeitado porque era seletiva, deveria ter rejeitado porque a conversa era de competência de outros pessoas, os investigadores. Mas, enfim, tem aqui um detalhe. Agora, disso também o Gilmar Mendes o acusar, como aconteceu, e a gente viu agora no vídeo, de combinar delação, aí é um passo. Eu acho que essa fala do Gilmar, olha, isso você estava, quase ele que ele disse, né? Você estava combinando delação como houve na Lava Jato. Primeiro que não houve na Lava Jato combinação nenhuma. Esse conluio é uma invenção para soltar todo mundo. Depois que, ainda que tivesse havido, não tem nada a ver com o que o Mendonça falou. O Mendonça falou que recebeu o advogado e ele trouxe uma proposta. Mas ele não diz, deixa claro. Eu tive esse entendimento. Me permitam só pegar, porque esse ponto me parece fundamental. A proposta é que ele fica ofendido do sujeito ir lá propor uma delação para ele. Fica ofendido. Ele diz assim, perderam o pudor. E depois ainda vem com a coisa, uma seletiva. Delação seletiva comigo não, nenhuma delação. Sim. Eu entendi que ele rejeitou completamente isso. Que ele foi pego de surpresa ou algo assim. Você não vai saber o que o sujeito... Nem deu abertura para uma conversa. Exatamente. Para participar de uma negociação. Muito menos negociar em que tom seria ou de que forma seria a tal da delação. Claro, mas só para também deixar registrado para quem nos ouve, né, que não faz parte das atribuições do Mendonça que o advogado dialogue com o juiz sobre a delação. Apenas o juiz homologa quando está pronto. Ameaçar digamos, o réu que está negociando uma delação, vou prender sua mulher e sua filha. O delator. Fez com o Cid, o delator. Né? Pois é. Então. Agora, faltou o Mendonça aqui ficar, enfim, na continuação desse vídeo, ficar também indignado, não só com o advogado que entrou no seu gabinete com essa proposta indecente, vamos dizer, ou imoral, como também ficar indignado aqui com o próprio Gilmar, que insinuou que ele estaria combinando. Pô. Então, assim, o cara entra no teu gabinete e um colega dizer que o outro estava combinando como fazia na Lava Jato. Então, me parece esquisita essa fala do Gilmar e acho que o Mendonça, se não fez na continuidade, não me lembro se na continuação do vídeo ele se contrapõe a essa fala do Gilmar insinuando combinação. Mas se não se contrapôs, acho que eu deveria. Deixa eu voltar com a Ana, também quer comentar essa declaração do ministro Gilmar, Ana? Quero sim, Paula, porque, olha, ouvir o ministro Gilmar Mendes dizendo que relator não pode participar, né, de processo de delações, de negociações, eu acho que a gente precisa refrescar a memória do ministro Gilmar Mendes. Vamos lá? Essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante
e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Esse vídeo refresca a sua memória, ministro Gilmar Mendes? Ou o ministro Alexandre de Moraes estava ali falando com um colaborador, negociando, fazendo parte de uma negociação de delação, ou ele estava ali só para tomar um cafezinho, falar um oi? Esse vídeo não... O senhor chegou agora no Brasil, ministro Gilmar Mendes? Ou o senhor acha que todos nós somos idiotas diante de tudo que vossas excelências vêm cometendo contra o Brasil?